Olá, queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. Nós, do programa Conscientizando, viemos prestigiar Márcia Esteves Agostin no lançamento do livro Homens que Sentem Saudades. Então eu quero passar a bola já para o Igor, pois ele é o nosso entrevistador. Igor, se apresente no evento. Queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, estamos aqui na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro, Brasil. Hoje nós estamos cobrindo o lançamento do livro Homens que Sentem Saudade, da Márcia Esteves Agostinho, né? Ela que vem trazendo a emoção de forma, na palavra, de acordo com as vivências dos portugueses que vieram para cá, um menino e um homem, e ela vem trazendo com muita maestria, falando sobre a saudade. Ela que estuda sobre as emoções, e podemos, dentro da cobertura, ver muitos relatos trazendo emoções, porque algumas pessoas fizeram parte do livro e conheceram as pessoas que fizeram parte dele. Então, ou seja, essa dificuldade do masculino de falar da saudade, ela vem fazendo isso, vem trazendo isso com muita maestria, né, Michele? Exatamente, o olhar da mulher sobre o homem que sente saudade. É um olhar complexo, mas um olhar profundo. A mulher que tem acesso às emoções do homem é um poder que a gente sabe que precisamos cada vez mais ter. Então, hoje foi um dia incrível aqui para o programa Conscientizando na Rádio Tropical Web Brasil, onde, como meu par, o Igor, ele fez entrevistas incríveis, inclusive com a Márcia, aqui na Livraria Travessa, com o livro Homens que Sentem Saudade. Aguardamos vocês na próxima terça-feira, às 20h30, no programa Conscientizando, e já marcamos para que a Márcia esteja presente contando a história do livro delas. Te espero lá. E você que está ouvindo tanto no Instagram ou no YouTube, curta, compartilhe esse vídeo e vem com a gente toda terça-feira às 20h30 no programa Conscientizando. Conscientizar? Para evoluir. Vem com a gente. Ser humano na Terra que se desloca de região para região, porque é exatamente esse início que é difícil, e você tem que tentar transpor o cabo bojador. Fernando Pessoa foi muito, ele é um gênio, né? E nessas viagens, então, eu não vou contar a minha história, porque vocês têm que comprar o livro da Márcia. A história dele está no epílogo de Homens que Sentem Saudade. Ele é o autor do epílogo. E nessas viagens é incrível, porque o corpo e a mala, uma linha que eu trouxe, chegam primeiro, porque elas vão na velocidade do transporte da época. Mas a alma acaba chegando muito mais tarde. E às vezes ela nem chega, fica por lá. Então, é o que a gente sente quando a gente se desloca. E hoje a gente olha o mundo e vê uma série de diásporas. Desde que o ser humano, o homem, começou a caminhar pela superfície da Terra. São diásporas obrigadas, diásporas de dor, diásporas de guerras, de fome, todos procurando um lugar para recomeçar a sua vida. Não preciso falar de mais nada das diásporas de hoje em dia, das pessoas que são obrigadas a voltar para a sua terra, às vezes algemados. Eu tenho amigos e amigas aqui que elas também têm essas histórias dos pais. Eloy Fernandes e Fernandes me contou a história do pai dele. Incrível, né? E nessas viagens tem duas palavras que elas se interligam e elas são inversamente proporcionais. Quando você chega numa terra, você sente saudade, que é muito grande, mas você tem um acolhimento. Quanto maior for o acolhimento, menor será a saudade, e vice-versa. E eu tive essa sorte de ter uma pessoa aqui com 88 anos, minha irmã por parte de mãe, está aqui, e ela sabe muito bem dessa história, essa minha história.
E quando eu cheguei ao Brasil com 12 anos, no Rio de Janeiro, numa aldeia muito pobre, que não tinha absolutamente nada, não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada, nada. E eu querendo continuar a estudar e tive essa sorte, o mais velho dessa família veio, mas teve que deixar os pais, os irmãos, em Portugal. E eu fui muito acolhido pelos tios dessa minha irmã, porque minha irmã parte de mãe. Eles me criaram como se fosse filho, eles não tinham filhos. E com isso eu ultrapassei aquela dor que você sente quando você se separa e deixa tudo para trás. Deixa os amigos, as amigas, os pais, os irmãos. E eu estou falando muito isso para a gente dar valor ao acolhimento quando a gente vê no mundo pessoas se deslocando do norte da África, indo para a Europa atrás de um futuro melhor. Quando a gente vê os nossos brasileiros nos Estados Unidos terem que voltar para o Brasil, porque lá eles são retirados, né, do país, ou enfim, em qualquer outro país. Então eu queria dar esse recado para vocês, tá? Porque a gente sente. E quando a gente sente saudade, o melhor remédio é o acolhimento. Obrigado. Enfim, esse é um pouquinho do tom desse livro. Ele tenta amarrar histórias do passado com histórias do presente, mas principalmente histórias de sentimentos, histórias de emoções que eu espero muito que vocês gostem, que vocês se identifiquem e estamos aqui para bater papo. Se alguém quer fazer algum comentário, contar um pouquinho de vocês, de histórias suas, fiquem à vontade. Eu vou fazer as honras aqui para ligar os microfones. Eu vou começar pelo fundo. Boa noite, meu nome é Estela Alves, eu sou a primeira brasileira da minha família, assim, primeira geração de brasileiros, né? E eu tô aqui super por acaso, eu tô de férias, eu não ia viajar, eu falei assim, vou fazer o que um carioca faria, o que tem para fazer no Rio de legal, né? E aí o tema me chamou muita atenção, porque eu tô curiosa para ler, para entender os meus pais, entender... porque eles falam muito pouco da história, da vida dos meus avós, dos meus bisavós, né? Algumas coisas eu fui descobrindo, assim, pegando a certidão de nascimento da minha avó. Aí eu comecei a ver a diferença de idade da minha avó para o meu avô, 40 anos. Aí eu comecei a perguntar algumas coisas. E eu acho que tem muito essa questão do sentimento de saudade que a minha família carrega, porque... minha irmã está lá há 20 anos, com as minhas sobrinhas, que são até mais próximas da minha idade. Então, eu acho que eu vou ficar muito feliz de ler e me identificar e entender um pouco mais dos motivos que fizeram isso tudo acontecer comigo, com a minha família. Que coisa boa te ouvir. Deixa eu aproveitar e pegar aqui o seu microfone e passar adiante. Eu vou fazer as duas, vou ficar com dois aqui, vamos ver se eu sou boa apresentadora, né? Eu não entendi, você mora no Rio ou não? Eu moro no Rio. Você mora no Rio, então tá bom. Né? Quem mais gostaria de contar um pouquinho sobre, por favor? Bom, meus pais vieram em 47 de Portugal, né, com 3 crianças pequenas. Meus filhos e meus sobrinhos são a primeira geração de brasileiros mesmo, né? Então é tudo muito interessante isso, porque eu vi na minha mãe a vida inteira uma tristeza que eu não entendia. E eu acho que essa tristeza que ela veio com 30 anos, né? E deixou 4 irmãs, pai e mãe vivos, e só foi voltar após os 50 anos.
E tem também a família do meu marido, de judeus húngaros, que a minha sogra veio com 10 anos da Hungria, e meu filho, meu marido e os primos também foram a primeira geração de brasileiros. Então é uma coisa que a minha sogra, até morrer, ela veio com 10 anos, a irmã com 14 e o irmão com 12. Ela sempre falava, ela não falava do judaísmo, ela falava de Budapeste. Ela era muito mais presa à Hungria do que ao judaísmo dela. E isso era uma coisa muito interessante. E a cultura húngara é uma cultura muito forte. E eu a vida inteira comi em casa comida portuguesa, nunca comi muito comida brasileira, e meus filhos realmente são a primeira geração de brasileiros. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Quem mais quer contar um pouquinho sobre sua história, sobre seus sentimentos? Boa noite, sou Tereza Cristina, sou filha de portugueses, minha prima Monique também, e amiga Matilde também, filha de portugueses. Então, meus pais se conheceram no Brasil, similar no que você contou. Então, minha mãe veio com 17 anos de navio, meu pai também com 17, 18 anos para trabalhar. Minha mãe era de uma aldeia chamada Chamuinha, em Chaves, Valpassos. Meu pai do Porto Gondomar. Conheceram aqui no Brasil. É uma família grande do meu pai, vários irmãos. Os pais ficaram lá, os irmãos. E ele veio a trabalho e ficou e se estabeleceu aqui. E conheceu minha mãe aqui, que também veio a trabalho. Na realidade, minha mãe veio para uma casa de família trabalhar em Copacabana. Ela disse que quando viu aquele mar, ela veio de navio, mas quando chegou ali, viu aquela praia, aquele mar, ela se encantou pelo Rio. Sempre muitas saudades de Portugal, porque a família parte veio, as irmãs vieram depois com o tempo e tal, 2 irmãs, o outro irmão. Então a família foi se dividindo. E os avós, né, os pais deles, meus avós, permaneceram lá. Meu avô ainda veio para cá, montou uma barbearia, porque normalmente eles bar, né, as lojas são, mas ele montou uma barbearia no centro da cidade, lá perto da Rua da Alfândega e tal. Mas ele ficou um pouco tempo aqui no Brasil, depois voltou e se estabeleceu lá em Portugal. Então, assim, me identifico muito com a saudade, com o laço familiar, né? Os dois já faleceram, meu pai e minha mãe, mas a minha mãe, apesar de ter todo esse carinho de Portugal, ela se identificava muito com o Brasil e com o Rio, e foi a cidade que ela disse que foi acolhida, exatamente isso. Ela foi acolhida, que ela chegou sem irmãos, sem pai, sem mãe, sem saber como era esse mundo aqui, e se instalou aqui, e aí veio conhecer meu pai, e aí tiveram 3 filhos, e aí... Mas o laço familiar, a história familiar portuguesa e a cultura portuguesa, ela se instala muito e ela permanece. Então, nossos tios, eles tocam sanfona, tem aquela união, aquele almoço, né? E tradicional. Então, esses laços, eles permanecem, são nossos vínculos que trazem esse sentimento e a história portuguesa aqui no Brasil. Vou falar bastante. Não sei nem falar. Eu vou falar isso aqui porque eu não sei. Todo mundo aqui está falando mais de Portugal, né? E eu vou falar um pouquinho que a minha família veio da Itália. Então, não tenho umas datas precisas, mas eu hoje estou escrevendo sobre isso tudo, porque eu fiquei viúva e Adão foi o amigo do meu marido desde adolescente, desde criança,
E eu fiquei gostando muito dos livros que ele escrevia, da forma como ele fazia, e eu resolvi contar então a história dos italianos que vieram para o Brasil. E é muito bom você ir buscar o passado disso tudo, porque a minha avó veio para o Brasil pequenininha, num navio, né? Um navio em que muitas pessoas morriam e eram jogadas no mar. Tem até uma novela hoje que faz um pouco falando disso aí. Mas eu hoje fico muito satisfeita, estou muito contente de poder escrever sobre essa história, sobre aquilo que eles almejaram de encontrar aqui no Brasil, da minha avó que se casa com uma família importante, mas que não é bem aceita, porque ela era uma filha de imigrantes, e depois ela conhece um italiano em que vem fugido da guerra. Então eu espero que todo mundo goste do que eu estou escrevendo, mas não estou escrevendo com esse intuito de botar o livro na praça, não. É apenas um sentimento de amor e de carinho. E eu fico muito feliz de ler o seu livro, como eu gosto das coisas que o Adão faz. Muito obrigada. Muito obrigada. Quer dizer que não é só português e brasileiro que sente saudade, não, né? Por isso que eu quis falar, porque nós éramos italianos, então eu sou, então também tenho uma... Boa noite, Richard Carvalho Firme, tataraneto de Adão Gonçalves Carvalho, primeiro, que são 3 autores, né? Que o primeiro Adão teve o Antônio, que deixou justamente com 10 anos de idade, 11 anos de idade aqui no Brasil, uma sapataria, depois de toda a dificuldade que o meu primo brilhantemente colocou, né? Em relação às dificuldades no início da vida dele, e com muita luta, muita garra, chegou até a qualificação de comendador, que graças à época do sofrimento da Guerra do Paraguai, ele conseguiu fazer botas para os soldados brasileiros e as tiras de couro para os canhões, tudo que referia da couro, ele conseguiu, dali ele conseguiu se projetar. E naquela época ele ajudava, não só criava a família dele aqui, como a família dele lá em Portugal. A mãe, os irmãs, tudo que ele pôde ajudar a família lá também. Tanto é que o pai dele foi enterrado lá em Guimarães. Minha filha atualmente mora em Portugal, teve a oportunidade de visitar lá o Jazigo, inclusive porque o Adão, quando fez o livro, o projeto dele era sempre ele lançar o livro em 2006, no centenário do nascimento da mãe dele. O livro ficou tão complexo, tão bem feito, que ele levou mais 4 anos para concluir o livro. Ele só conseguiu lançar o livro em 2010, 4 anos depois do centenário do nascimento da mãe dele. Okay? O livro ficou muito bem feito, um belíssimo trabalho, com muito requinte, muito detalhe mesmo de fatos, de história, que até me ajudou, depois até minha filha, até a gente fazer alguma pesquisa lá. Tanto é que há 3 anos atrás eu pude visitar a Pia Batimão. Meu avô foi batizado lá em 1908, né, em 1907, e o meu bisavô, para homenagear a esposa dele e o avô dele, fez com que a esposa fosse para Portugal para meu avô nascer. A mãe do Adão nasceu no Brasil e meu avô nasceu em Portugal para homenagear justamente a família da esposa e do avô. Então tem a Pia Batismal lá na Igreja do Bonfim, no Porto, que foi o local, e a minha filha, como está lá, foi onde pesquisou, achou o local onde ele foi batizado em 1908, fui lá, tirei foto. Ela foi lá no jazigo, onde está enterrada o primeiro Adão, que na verdade são 3, né? Tem o Adão Gonçalves Carvalho, o segundo seria neto do Adão, foi o filho do Antônio, mas como o primeiro Adão morreu em 1880, ele também nasceu em 1880, em vez de ele colocar Adão Gonçalves Carvalho Neto, ele botou só Adão Gonçalves Carvalho. E o meu avô, na verdade, era para ser Adão Gonçalves Carvalho Bisneto, mas ficou sendo Adão Gonçalves Carvalho Júnior. Fatos da família, concluindo um pouco o trabalho belíssimo que o Adão fez, justamente. Tem muito mais história, não falta detalhes, muita coisa mesmo. E o comendador foi um homem muito guerreiro, muito valente mesmo, participou de várias atividades, não só na parte industrial, como muitas filantropias também. Então até que chegou ganhando a encomenda do Papa, né? Como comendador, que era a encomenda mais importante do século XIX. É interessante colocar aqui que esse tal comendador tão bem sucedido, ele foi o menino de 11 anos que chegou sozinho e dormia em cima do balcão, né? Então, a história dá voltas, não é isso? Boa noite. Sou o Gerson Pingaré, estou ouvindo as histórias de vocês, histórias maravilhosas. E é uma história que sempre vem de outros países, né?
E é fantástico ouvir vocês. A minha história é daqui mesmo. Eu sou do interior do Maranhão. Eu sou filho de uma índia caçada com um homem da cidade. Meu pai caçou minha mãe, casou com ela, mas ele não tirou ela da aldeia para viver na cidade. Ele saiu da cidade para viver na aldeia. E não é uma história muito boa, porque quando ele vivia na aldeia, aos meus 5 anos de idade já, os fazendeiros entraram na nossa aldeia e mataram mais de 300 índios. E, inclusive, meu pai, que lutava pela aldeia, acabou sendo assassinado. E aos meus 13 anos foi quando eu fui aprender a falar português. Foi quando eu saí da aldeia. E aí a minha mãe, logo em seguida, foi atrás de mim. E daí então a gente não saiu mais da cidade, ficamos na cidade mesmo. E essa coisa da saudade, que na nossa aldeia a gente chama de caxungá, a nossa língua, tupi-guarani, que é da nostalgia, da saudade mesmo, daquela coisa de recordações. E Kamuzaki, que quer dizer a saudade da ausência. Eu tenho essa saudade, as duas saudades, tanto a Kamungashi como a Kazungá, que me bate essa saudade da ausência, de eu não ter essa figura paterna, e também a saudade que eu tenho do meu povo, de como eu vivia lá. Isso, hoje eu tento mostrar tanto para os meus alunos. Eu sou professor de circo, eu sou o único artista da aldeia, eu sou professor de circo, inclusive eu trabalho com o Marcos Franta, no circo dele. E eu passo isso. Hoje em dia é muito difícil você adquirir confiança no próximo. Inclusive o índio, ele não tem isso, ele não tem a confiança. Já o circo, ele já te traz isso, ele te passa a confiança, e você tem que confiar no próximo. E aos 18 anos, quando eu saí do Maranhão, eu fui morador de rua em Brasília. Morei durante 1 ano. E adquiri muito conhecimento com isso. E quando eu voltei de novo no Maranhão, para mostrar para minha mãe aonde eu estava, a gente não tinha casa, né? Não vivia em casa emprestada. Quando eu voltei, comprei uma casa para ela, dei a casa para ela. E ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Passa para todo mundo aquilo que você nunca recebeu. De todo o seu conhecimento, de toda a sua humildade. Nunca suba nenhum degrau usando pessoas. E é o que eu venho fazendo desde então. Onde quer que eu vá, eu não subo sozinho, eu quero sempre levar alguém comigo. E é isso. E com isso, eu gostaria de fechar aqui dizendo que saudade tem muitos significados, inclusive acolhimento e cuidado. Então, eu convido vocês para dar boa noite aqui para o pessoal e para tomar uma taça de espumante com a gente. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez, e vocês veem assim, cada um aqui que abrir a boca para contar a história, vocês vão ver que uma superando a outra e vai por aí afora. Mas o fato é que a língua portuguesa é a única que tem a palavra saudade. Eu não conheço uma outra, realmente não conheço todas as línguas, mas Portugal, que foi o país que foi fundado, o primeiro país da Europa, 1114, dizem que é
130 no São das Copas, mas em 1114, Portugal, os portugueses, resolveram, ao invés de conquistar terras pela Europa, resolveram dizer, opa, peraí, tem alguma coisa além desse Atlântico, eu vou seguir por aqui. Aí conseguiu atravessar, ultrapassar o Cabo Bojador, foi lá para o Cabo das Tormentas, como eu acabei de falar, e eu estou desse produto, desse espírito português que a gente carrega pelo mundo. Afinal de contas, Portugal foi o primeiro império global. Império global no sentido de que ele esteve nos 5 continentes. Tá certo? Eu agradeço a paciência de vocês por essa história. Comprem o livro. Se vocês quiserem saber a minha história, o Adão, comprem o livro da Márcia Esteves. Obrigado. Só tenho que agradecer a presença e a paciência de ter essas histórias. Muito obrigado. Olá, queridos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. Estamos aqui com um dos convidados, Adão Carvalho, que contribuiu muito, né, para essa obra. E eu gostaria que ele falasse como que foi e como que está sendo estar aqui nesse evento tão importante. É um evento muito importante porque eu tenho a autora se baseou na documentação toda que eu adquiri dos meus parentes, familiares, meus antepassados. E a Márcia fez um trabalho maravilhoso porque ela fez uma bibliografia e o que eu falei foi documentado por ela. Então tem um valor especial. Muito legal, muito legal. E a relação da saudade? Será que tem muita saudade nessa história? Eu aí na saudade, eu às vezes não discordo um pouco. Porque às vezes o imigrante, quando vinha para cá, uns realmente muito saudosos, mas outros esqueciam tudo e se concentravam só em poder voltar para a terra bem-sucedidos. É diferente, certo? Certo. E como que é, assim, a experiência de você ter vivenciado e ter e ver a parte da sua história sendo narrada, escrita para você num livro? É uma sensação muito boa, porque sai da gaveta e vai para as livrarias. Então é um prazer e até uma vaidade. Muito legal. E é emocionante ver essas pessoas aqui vindo prestigiar, ver os familiares. Assim, aí qual é a emoção nesse momento? É muito grande, porque inclusive veio meus sobrinhos, veio amigos de faculdade, amigos do meu tempo, né? Do meu tempo, porque já se vão alguns anos, né? E foi muito prazeroso saber que eu ainda
fui prestigiado pelos amigos, viu? Muito bom. Adão, muito obrigado, tá, pela sua participação no livro, pela entrevista, tá? Desejamos muito sucesso e que seja um sucesso de vendas. O prazer foi meu, o poder dessa entrevista para Tropical. Obrigado. E aqui nós encerramos mais uma entrevista para a Rádio Tropical Web Brasil. Seguimos com mais uma entrevista hoje com o convidado Camilo Sequeira, que veio de Portugal com 12 anos para cá para o Brasil. Camilo, como que está sendo hoje ver essas pessoas aqui vindo prestigiar, vendo a sua história narrada nesse livro tão importante? Olha só, para mim, às vezes eu não consigo nem falar, porque a emoção é grande mesmo. Olha só, já se passaram, não vou falar quantos anos, porque eu estou com 76, vocês façam a conta. Mas eu vim com 12 anos sozinho, de uma pequena aldeia do interior de Portugal, na região chamada Beira Alta, e cá estou. Por isso que eu estou aqui com esse sotaque carioca, porque eu vivi sozinho aqui, claro, com um casal que me adotou. Vim justamente para abraçar uma oportunidade de estudo, que em Portugal, naquela época, tinha quase 50% de analfabetismo. E o Rio de Janeiro me acolheu dessa forma, e por isso que eu caí no samba, na cultura brasileira, conheço todos esses lugares, esses morros aqui do Rio de Janeiro, e a minha família continua lá em Portugal e me pede para voltar, e eu digo assim, não, o meu lugar é aqui. Que história linda! E conta pra gente como que é essa relação da saudade do Brasil e Portugal. Então, essa relação da saudade, eu até falei lá no início de que quando você se desloca, viaja, o corpo e a mala que você carrega chegam primeiro, mas a alma vem muito mais devagar. Às vezes ela fica até lá. Então, isso significa que você sente uma saudade incrível de pequenas coisas, dos sabores, da terra, da água, do clima, e para você se descolar, digamos assim, dessa toda as tuas lembranças, a saudade impera. Mas é como eu disse, o acolhimento é fundamental. Quanto maior for o acolhimento, menor será a saudade, ou vice-versa, tá? E eu fui muito acolhido aqui no Rio de Janeiro, pelas pessoas, pelos colegas de escola, e cá estou. Ah, muito legal, que bom que foi muito bem acolhido. E me diz uma coisa, por que o leitor, por que as pessoas que não conhecem o livro devem ler e conhecer um pouquinho também da sua história? Olha, não é bem para conhecer um pouquinho a minha história, é para conhecer a história da diáspora que existe pelo mundo. Não podemos esquecer da diáspora dos africanos, da diáspora dos brasileiros que saem do Brasil e agora vão para Portugal ou vão para os Estados Unidos. Tudo isso gera saudade nessas pessoas. Então, é atual. Essas histórias desse livro são atuais, porque vocês vão pensar em todo esse povo que se desloca em busca de oportunidades. Não precisamos falar, inclusive, daquelas regiões do norte da África e do Oriente Médio querendo atravessar o Mediterrâneo para encontrar oportunidades de vida na Europa. É isso. Muito bom essa consciência. E deixa um recado final aqui para as pessoas, aqui com a mensagem que você pode deixar para o público, tanto da Rádio Tropical Web Brasil, quanto para todo o Brasil, Portugal e mundo. Olha, a mensagem eu vou deixá-la com uma palavra que é fundamental, é acolhimento. Qualquer pessoa que você conheça e que tem essa história, que veio de longe, ou mesmo aqui do interior do Brasil, do Nordeste vindo para o Rio, ou vice-versa, você trata essa pessoa com o maior acolhimento, porque ela
irá sentir em você aquele amor de pessoa para pessoa, e ele vai conseguir então ultrapassar aqueles obstáculos, as dificuldades que ele encontra em terras diferentes de onde ele nasceu. Camilo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela entrevista, sucesso Obrigado. e parabéns. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau. Abraço. Olá, estamos aqui com o Leandro Guedes, que também é descendente de português, que veio prestigiar também o lançamento do livro, que também é amigo também do Camilo Sequeira. Leandro, conta pra gente como que tá sendo aqui ver o seu amigo narrando, relatando a história da sua terra também. Rapaz, o encontro foi extremamente emocionante aqui, porque eu já conhecia a história do Camilo, né? Mas ouvir da boca dele nesse ambiente aqui, onde outras pessoas também têm essa questão da saudade da sua terra. Nós ouvimos, foram várias histórias ali, né? Até descendente de indígena aqui falando sobre essa questão da saudade. Foi muito intenso, né? Realmente foi uma experiência bastante intensa. Eu sou astrônomo, né? Trabalhei com o Camilo no planetário, então a gente conversava muito sobre tudo isso. Mas ouvir isso aqui, e no contexto de um livro, né, que menciona, justamente fala sobre a questão da saudade. E é curioso, porque assim, o livro fala de homens que sentem saudade, não é? E uma das pessoas ali durante a apresentação falou da questão da saudade ser viva, a saudade ser intensa. E normalmente é muito mais difícil para nós falarmos das emoções, né? Então, cara, foi uma experiência bem legal. Esse lançamento aqui está sendo uma experiência muito interessante. É muito incrível, né? E ainda mais dirigido, né, por uma mulher, né? Uma mulher Marcia falando, né, dos homens que sentem saudade. Muito interessante. E mesma coisa assim, você que conhece o Camilo, o que o público pode esperar, né, dessa obra assim que você conhece de perto, né? O que o público pode esperar do livro? Olha, uma história linda, uma história de superação, né? Ele fala um pouco disso, né? Você tem que superar algumas coisas para você poder fazer essa viagem, ou transpor essa barreira. E uma história de acolhimento, ele fala muito disso, né? Da importância do acolhimento, o que nos estimula a acolher outras pessoas, né? Eu tive uma experiência, claro, em muito menor escala que a do Camilo, mas eu passei um ano, né, fazendo parte do meu doutorado nos Estados Unidos. E antes de eu ir, eu li muito sobre crises que outras pessoas passaram. Saudade de casa, saudade dos amigos, saudade das suas coisas e tal. E eu senti todas, então não adiantou muito, né? Porque assim, eu estudei para tentar me precaver, mas acabou que eu passei por todas. E o Camilo fala uma coisa interessante sobre o seu corpo e a sua mala chegar numa viagem, mas a alma chega depois, né? E para quem faz uma travessia dessa, para começar uma outra vida em outro país, para deixar descendentes em outro país, para mudar a história de uma família, de uma geração, isso é uma coisa muito intensa, né? Muito interessante. Que interessante, né? Você foi para outro país, estudou a teoria, mas a prática é completamente diferente, né? Leandro, muito bom. Agora, deixa uma mensagem final, tanto para o público da Rádio Tropical Web Brasil, para o Brasil e o mundo também. Pessoal, acolham as pessoas, isso é uma coisa muito bacana. Todo mundo que chega numa viagem, seja ela de um país para o outro, seja ela de um momento de vida para o outro, essa pessoa traz bagagem, ela está vindo de um lugar, chegando em outro com emoções que precisam ali ser elaboradas, e acolhimento acho que é a melhor coisa que a gente pode dar para nós mesmos, né? Nos dar mutuamente acolhimento. Leandro Guedes, muito obrigado. Obrigado, tá? Valeu, Sucesso aí e seguimos. Um abraço. Estamos aqui com o Richard Carvalho, que, pelo que eu ouvi, eu não vi, eu ouvi
foi um dos comentários, um dos depoimentos mais emocionantes que teve aqui. Richard Carvalho, como que é para você estar aqui nesse evento com um familiar e qual a emoção que você está sentindo aqui? Muito grande, porque você está num evento desse, onde você vê os primos, que lamentável a vida que a gente leva hoje em dia é uma correria o dia a dia. Então, quando você tem uma oportunidade dessa de ver os primos, tem primo aqui que eu já não vi há 15 anos, prima e irmã. Estou encontrando com ela hoje aqui, para tu ter uma ideia como é que a coisa é. E depois de um certo tempo, das pessoas vão envelhecendo, aí você eventualmente conta em iniciativa de enterro. Então, quando tem um lançamento de um livro, é uma alegria para a família. Você não está num evento triste, é um evento de alegria e registro da família. Ainda mais que o Adão tem uma coisa que é muito parecida comigo. Ele gosta de história. Ele busca a história, né? Então ele é o cara que pesquisa. E na época ele começou a pesquisar, eu ajudei ele a pesquisa na época, isso há 20 anos atrás ou mais. Que a ideia dele, como eu falei anteriormente, era lançar o livro em homenagem à mãe dele, que nasceu em 1906. Em 2006, ele só conseguiu lançar em 2010, porque a pesquisa se aprofundou tanto, tal a riqueza histórica que tem a família, por sofrimento, por guerra, por luta, por vontade mesmo de vencer na vida. A história do Comendador é uma coisa impressionante, uma criança de 10, 11 anos ser largado do Rio de Janeiro e o pai retornar, porque a mãe estava preocupada com o marido dela, que justamente era o primeiro Adão, meu avô também chamava Adão, que já era o terceiro Adão, três Adão Gonçalves Carvalho, entendeu? São 4 gerações. E aí ele ficou aqui, começou numa sapataria, começou na armarinha, depois para a sapataria, de uma sapataria começou a montar uma pequena fábrica, e daí ele começou a desenvolver aqui naquela região da Rua da Alfândega, Senhor dos Passos, e foi desenvolvendo, trabalhando dia, noite. Naquela época não tinha lei trabalhista, você trabalhava 15 horas por dia. Tá? Tu trabalhava até cansado, até 10 horas da noite, aí tu ia dormir no dia seguinte, 7 horas da manhã já estava trabalhando de novo. E você não tinha negócio, vou parar para almoçar, comia lá, o negócio era fazer dinheiro para sobreviver. E com esse espírito ele conseguiu conquistar muita coisa, e depois veio a guerra, ele começou a montar uma pequena fábrica, e com a guerra do Paraguai, como Adão colocou, as tiras de couro, mas na verdade ele fez fortuna ali, não foi só nas tiras de couro para os canhões, para puxar as carroças, não. Foi com as botas dos soldados brasileiros. Todos os soldados usavam as botas de couro feitas pelo meu tataravô. Tá? Então ali que ele se projetou, conseguiu, e ali começou, dali da fábrica que ficava ali naquela região da Senhor dos Passos, mudou lá para no início já em 1915, mudou lá para a Rua Barão de Ubá, entre a Rua do Matoso e a Paulo de Fronteira, que ainda existe, agora é um depósito de roupa, aquilo está alugado, ainda existe o local lá, o prédio que foi construído em 1915, mas no século XIX, ele estava aqui, justamente dali ele começou, criou 8 filhos, sustentava a mãe lá em Portugal, que o pai dele morreu muito novo, o primeiro Adão morreu muito novo, sustentava e as irmãs lá em Portugal. Então ele sustentava a família dele aqui e a família de Portugal, com o esforço dele, trabalho dele, e o filho dele mesmo, já depois, quando começou a pegar o empreendimento, já tinha idade. E ele continuava lá na atividade, só tem que deixar o filho dele na parte de calçado, né? A fábrica de calçado, fabricando aqui, e ele foi para outras atividades. Então até que você tem detalhes no centro da cidade, se você olhar lá por cima do KV, vamos fazer uma fofoca aqui em cima do KV, se você olhar na ponta do KV lá, tu vê AC. Aquilo é Antônio Carvalho. Em frente ao Clube Montanha, ali na Estrada Velha da Tijuca, você subindo ali, quer dizer, na verdade você tem que descer, em frente ao Montanha, tem um chalé francês ali, aquela casa foi construída pelo Antônio. Isso em 1870 e pouco, bem em frente, ainda existe. Até uns 10 anos atrás existiam iniciais dele ali a ser. Arrancaram, porque o novo proprietário não quis, o proprietário anterior manter, mas agora tiraram, mas ainda está o local do brasão ser as iniciais dele, que aquilo ali foi construído por ele em 1878. Então, quer dizer, tem muita história, dá para ficar horas aqui conversando contigo, e muito detalhe, a garra, a força, a luta dos portugueses que vinham para cá, para conquistar e fazer esse país, né? Industrializar esse país, né? Que é uma coisa interessante. Ele mesmo foi um cara que empreendeu na época da Guerra do Paraguai produção em série, uma coisa que nem não se conhecia naquela época. O pessoal não tinha noção da produção em série. Um botava, costurava, outro botava, outro preparava, entendeu? E fez aquele negócio de linha de montagem, linha de produção em série. Era uma coisa que não existia. Foi criado naquela época para poder justamente suprir a necessidade das tropas brasileiras em relação lá à Guerra do Paraguai, em relação a Solano Lopes, né? Então tinha que se preparar aquilo e é muita história, cara, não dá. Muito bem, Richard, muito bem. E a relação assim que você vê com homens que sentem saudade, com a sua percepção e com a influência que também teve com o livro? O saudosismo é uma coisa que a gente busca até, é um resgate até o passado, é importante, que inclusive uma coisa que lamentavelmente não é muito a cultura do brasileiro.
Lamentavelmente, a gente vê uma série de erros se repetirem, justamente por não ter uma memória, a memória ser muito curta, e o Adão resgata coisa do século XIX, início do século XX. Então é importante isso, porque se você tivesse uma memória que registrada, que você passasse isso para os seus filhos e netos, evitaria uma série de erros que se repetem por justamente no brasileiro não ter uma questão de memória, preservar a memória. Isso é importante preservar. Não é torcer a memória, é registrar aquela memória e dali você desenvolver e manter, porque também tem isso. Você tem a memória e às vezes pessoas se aproveitam e fazem uma interpretação errônea da memória da história nossa. Isso é importante, tem que fazer a história precisa, e não uma versão da história. É uma história com H, não história com E. História com H, né? Muito bem relatado. Hein, Richard? E qual a mensagem que você pode deixar tanto para os ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil, quanto para o Brasil e para o mundo? Estudem, meu amigo. O estudo é uma coisa importante, e tem uma frase que eu passei para meus filhos que eu gostaria de passar aqui justamente para registrar. Eu passei para meus 3 filhos isso: quem preserva a história saberá valorizar o futuro. Isso é uma frase que sempre falei para meus filhos, isso é importante. Estudem, o que você tem que deixar para os seus filhos é estudo, não precisa deixar dinheiro, não deixa 10 centavos, mas dá toda a instrução, bota nas melhores escolas, bota no inglês, bota no francês, bota para estudar, ocupa o tempo com estudo, que você terá um filho, ele não precisa deixar, você não tem que deixar 10 centavos para o teu filho, mas deixa estudo. Isso é a arma dos seus filhos, quer que tenha uma geração bonita, é instrução. Isso que está faltando nesse país, lamentavelmente. Muito obrigado, Richard, tá? Muito obrigado pela sua participação. Tá, e tudo bom. Seguimos aqui com a Rádio Tropical Web Brasil. Até! Olá, estamos aqui com a Márcia Esteves nesse momento mais aguardado, porque estávamos aqui observando depois de tantos autógrafos e já coletamos vários depoimentos muito emocionantes, histórias, vivências, né, sobre essa obra aqui, Homens que Sentem Saudade. Márcia Esteves, o que te levou a escrever, a falar sobre saudade no aspecto masculino? Que coragem! Você sabe, né? Os homens estão precisando de um pouquinho de atenção, né? É bom a gente lembrar que todo mundo sente saudade. Quer dizer, dizem que os portugueses e os brasileiros que falam português é que sentem saudade. Mas é bom a gente chamar a atenção para que os homens também sentem saudade, né? Mas isso é uma brincadeira, né? A verdadeira razão para o título desse livro ser Homens que Sentem Saudade é porque é uma história de imigrantes portugueses, né, desde o século XIX, e o que tem de muito característico da imigração portuguesa, diferente, por exemplo, da imigração italiana, que a gente está até comemorando agora esse mês, né, é que os portugueses vieram majoritariamente só os homens. Deixavam as mulheres, quando eram casados, deixavam as mulheres em casa, ou às vezes vinham muito jovens, então nem tinha mulher para trazer, mas em geral em torno de 80% dos imigrantes portugueses ao longo da maior parte do tempo eram homens, né? Então, e nesse livro especificamente eu conto a história de 2 homens, na verdade um homem e um menino, né? Um homem que veio com seus 19 anos e um menino que veio com apenas 11 anos, né? Então, isso é uma história de homens e de meninos que sentem saudade. Que interessante, que coisa rica e interessante. Márcia, conta pra gente, dentro do livro, o que mais te chama a atenção e que o público deve ler para sentir também um pouco dessa emoção, dessa vivência e história. Então, eu estudo História das Emoções, que é um ramo relativamente novo da história, que é a história das emoções, e o meu olhar é a história das emoções coletivas. Eu tenho muito interesse em saber o que une as pessoas, né? Eu escrevi outro livro em 2023 chamado Por que Casamos, em 2013 chamado Vínculos, que era focado no amor, né? No amor conjugal, né? Ou seja, é um vínculo, né, entre 2 pessoas que formam uma família. O meu interesse aqui em Homens que Sentem Saudade é pensar qual é a emoção que
cria um vínculo entre famílias e transforma isso numa nação, né? Então eu estou indo do individual, do particular, para o coletivo, né? Agora, o foco em saudade, né, de certa forma, é porque eu sempre tive muita curiosidade em saber o que faz com que as pessoas se sintam parte de um grupo, né? Por exemplo, por que você se sente parte de um time de futebol? Ou por que você se sente parte de uma equipe de trabalho, né? Então isso sempre foi uma curiosidade que eu tinha. Quando eu comecei a estudar, eu fui fazer um doutorado em História das Emoções. Quando eu descobri que eu podia estudar com mais método, talvez, com mais consciência, o que era essa tal de saudade, que dizem que só quem fala português consegue sentir, né? Eu descobri coisas que provavelmente você sabe, os leitores sabem, mas nunca pararam para refletir. Que coisas são essas? Saudade está ligado com cuidado, com acolhimento. Só que, ao mesmo tempo, saudade é uma coisa que a gente só sente quando está longe. Não é uma coisa assim, né, complicada. Quer dizer, complexa, né? É complexa, né? Então, como é que eu fiz para estudar essa coisa tão complexa de uma forma que fosse mais fidedigna, né? Eu fui para o que a gente chama de microhistória. O que é a microhistória? É a história que estuda personagens comuns da vida, que estão aí, personagens anônimos, né? Então, quando eu conheci a história dessa família, que não tem nada a ver comigo, não é meu parente nem nada, a história da família Carvalho, eu falei assim, meu Deus, eu tenho tanto material aqui, tanta coisa que explica o que esses milhares e milhares de portugueses, durante 500 anos de história do Brasil, o que eles sentiram, o que eles viveram. Eu falei, isso é um material muito rico, eu tenho que aproveitar. E aí veio Homens que Sentem Saudade. E eu vou dizer, eu como psicólogo, quando ouvi o tema desse livro, e também escritor, também sou escritor, eu tô curioso, eu tô ansioso para poder devorar e saber um pouco mais disso. Porque uma coisa é você ver um tema impactante, uma mulher falando de homens que sentem saudade. E quando você chega aqui no bate-papo, você vê os relatos emocionantes. Eu, aqui como entrevistador, eu observo e sinto, não somente de ouvir, mas você sente o brilho no olhar, as expressões, as emoções narradas, das histórias vividas. Dos seus pais, né, assim, do seu país. E agora com a autora, aqui também falando minimamente sobre esses detalhes. O que mais, assim, te emocionou nesse momento, nesse lançamento de hoje? O que mais me emocionou foi ver a emoção nas palavras das pessoas que se abriram, contaram, compartilharam sentimentos que provavelmente elas nunca expressaram antes. Muita gente estava ali contando aquelas coisas, aquelas histórias pela primeira vez. E aquilo me emocionou muito porque eu percebi que elas se sentiam seguras, se sentiam acolhidas com a minha proposta. Isso me emocionou bastante. Muito interessante. Estávamos falando ali, conversando também na entrevista, sobre a dificuldade, né? Assim, como psicólogo, assim, eu consigo perceber, né, tanto na clínica, né, quanto na história, da dificuldade que o homem tem de externalizar as suas emoções. E vem você, como mãe, né, como mulher, assim, eu não também. Mãe de homem também. De homem. Então, assim, os homens vieram das mulheres, e então você está trazendo a oportunidade de o homem poder externalizar uma das suas emoções. E você está conseguindo fazer isso com muita maestria. Fala um pouco mais da saudade e dessa visão da visão masculina, né? É desse ponto. É complexo, mas... Mas quando a gente trata o complexo a partir de vivências reais, de experiências reais, a gente consegue ter uma visão um pouco mais simples, no sentido de a gente consegue apreender melhor
o que acontece. E quando a gente olha a história desses personagens, lembrando, são histórias verídicas, tudo baseado em fontes primárias, em dados históricos, eu não inventei nada, né? E quando a gente vai descobrindo o que esse homem e esse menino passaram, os sentimentos que eles tinham, como eles expressavam, os desafios que eles tinham, eu acho que todas as mulheres e certamente todos os homens conseguem um pouquinho se colocar no lugar deles. E outra coisa que é importante, essas experiências que eles tiveram lá em 1850, 1870, é muito parecido com o que vivemos hoje, né? Não mudou tanto assim. É claro, muda o ambiente, muda o contexto, mudam as pressões, mas o sentimento, ele permanece. Então, universal. E eu acho que é importante a gente ver como que as pessoas sentiam no passado, até para ter uma dimensão melhor do que a gente sente hoje, né? Porque muitas vezes a gente acha, esses tempos são loucos, essa modernidade... Olha, a gente dá conta, o ser humano chegou até aqui, né? Passando por perrengues terríveis e a gente superou, né? Então, isso aqui também tem um tom de esperança, sabe? Que a gente tem jeito, a gente consegue encontrar formas de estar unido, tá? De estar vinculado, né? De experienciar nosso pertencimento, nosso senso de pertencimento. O nosso cérebro é plástico, né? Então a gente consegue aprender, né? Olha, Márcia Esteves, aí conte para o público por que ele deve ler o seu livro. Primeiro, porque é uma história muito real, de um ponto de vista muito sensível, e que eu acho que todo mundo merece essa oportunidade de estar um pouquinho no sapato do outro. Eu convido vocês todos a lerem Homens que Sentem Saudade e, por favor, me contem o que acharam, o que sentiram. Muito obrigado. E deixe uma mensagem final também, tanto para a Rádio Tropical Web Brasil, quanto para o Brasil e mundo. Precisamos praticar a saudade. Praticar a saudade significa, como uma das senhoras que deram depoimento, saudade é um verbo, é ação. A gente pratica a saudade a partir do cuidado, do carinho, de ligar para o outro, né? De se preocupar com o outro. Então, saudade é uma ação que a gente precisa praticar sempre, em qualquer língua. Márcia, muito obrigada pela sua obra, parabéns, viu? Podemos tirar uma foto aqui para poder deixar registrado? Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado com o mundo. E o mundo ligado em você. Vem com a gente.